Você quer fazer faculdade? Ótimo. Dá seu jeito, minha mãe disse, empurrando um cheque de $120.000 pela mesa não para mim, mas para minha irmã mais nova. A mesma mesa, o mesmo jantar, os mesmos pais. Só a filha era diferente. 9 anos depois, eu estava no fundo da igreja, assistindo ao casamento da minha irmã. Uma festa paga com entusiasmo pelos mesmos pais que nunca conseguiram se organizar para investir um centavo no meu futuro. Enquanto os convidados brindavam, minha mãe olhou em volta, ajeitou o colar e cochichou para o meu pai, porque parece que está faltando alguma coisa. Antes que ele respondesse, o noivo empalideceu. Ele olhou para mim, depois para Júlia. E então voltou a me encarar. Disse apenas uma palavra. Uma única palavra que calou 200 pessoas ao mesmo tempo. O que ele disse e o que aconteceu nos 4 minutos seguintes não só acabou com a festa. Acabou com uma mentira construída por anos e com um silêncio que eu carregava havia quase uma década. Mas antes de continuar, se essa história tocar você de alguma forma, se inscreva no canal e deixa seu like. Só se for de verdade. Conta também nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu gosto de imaginar até onde essas histórias chegam. Meu nome é Paige Connelly. Tenho 27 anos. E isso não é uma história de vingança. É uma história de sobrevivência que, por acaso, termina com justiça. Agora deixa eu voltar 9 anos, para o jantar que mudou tudo. Eu cresci em uma casa colonial branca numa rua tranquila de West Hartford, em Connecticut. 4 quartos, garagem para 2 carros, gramado impecável que meu pai cortava todo sábado sem falhar. Por fora, parecíamos aquela família organizada, estável, quase perfeita. Por dentro, dependia de qual filha você perguntasse. Minha mãe, Dona Connelly, tinha um sistema. Nunca escreveu em lugar nenhum, mas todo mundo entendia. Júlia era o investimento. Eu era o custo. Júlia tinha aulas de piano. Eu herdava livros usados, já rabiscados. Júlia ganhava vestido novo para cada baile da escola. Eu ouvia que precisava aprender a aproveitar o que já tem. E minha mãe não fazia questão de disfarçar. Nos churrascos do bairro, ela apresentava a gente como se estivesse mostrando um catálogo. Essa é minha filha, Júlia. Vai longe. Depois fazia um gesto rápido na minha direção. E essa é a Paige. Sem previsão, sem orgulho. Só o nome. A geladeira lá de casa era praticamente um museu da vida da Júlia. Fotos de líder de torcida, certificados de honra ao mérito, lembranças de formatura, cada espaço ocupado. Um dia, no 2º ano do ensino médio, eu coloquei meu certificado de destaque escolar bem no centro, preso com um ímã. Quando voltei da escola, ele tinha sumido. A geladeira estava ficando poluída, minha mãe disse, sem tirar os olhos da revista. Meu pai, Richard, era um problema diferente. Ele não era cruel. Era ausente. Ausente de um jeito calculado. Às vezes, no corredor, quando minha mãe não estava por perto, ele apertava meu ombro e sussurrava: "Tenho orgulho de você." 5 palavras. Sempre baixinho. Sempre escondido. Como se sentir orgulho de mim fosse algo que precisasse ser mantido em segredo. Eu ficava repetindo para mim mesma que tudo ia mudar quando eu entrasse na faculdade. E eu entrei. Consegui uma bolsa que cobria metade do valor. Eu só precisava que meus pais ajudassem com a outra metade. O que aconteceu naquela mesa de jantar ainda passa na minha cabeça como um filme que eu não consigo pausar. Maio de 2008. Eu tinha 18 anos. Faltavam 11 dias para o fim do último ano do ensino médio. E eu tinha um plano. Imprimi tudo. Carta da bolsa, detalhamento da mensalidade, um planejamento de 4 anos que eu mesma montei numa planilha, previsão do que eu ganharia trabalhando meio período, estimativa de gastos, e o valor que faltava para fechar a conta, $62.000 ao longo de 4 anos. Eu ensaiei o que ia dizer 3 vezes no espelho do banheiro. O jantar era frango assado. Júlia estava sentada na minha frente, mexendo no celular. Meu pai cortava a carne em silêncio, como sempre. Esperei minha mãe terminar a 2ª taça de vinho e coloquei a pasta sobre a mesa. Eu passei em Yukon, eu disse. Consegui meia bolsa.
Só preciso de ajuda com o restante. Minha mãe nem abriu a pasta. Paige, nós já falamos sobre isso. Na verdade, nunca falamos, respondi. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo dramática. Você precisa aprender a ser independente. Ela falou como se estivesse dando um diagnóstico médico. O mundo real não entrega nada de bandeja. Eu respirei fundo e apontei o óbvio. Vocês estão pagando a faculdade inteira da Júlia em Syracuse. A situação da Júlia é diferente. Minha mãe dobrou o guardanapo com calma, milimetricamente alinhado. Ela tem um potencial que precisa ser cultivado. Você é mais resiliente. Resiliente. Aquela palavra ficou ecoando. Olhei para o meu pai. Ele encarava o prato. O garfo parado no ar. Nenhuma reação. Nenhuma palavra. Júlia girava o copo d'água entre os dedos. Não levantou os olhos. Não disse nada por mim. Nenhuma frase. Essa conversa acabou, minha mãe declarou. Se você quiser mesmo, vai dar um jeito. É isso que pessoas fortes fazem. Juntei meus papéis. Minhas mãos estavam tremendo. Eu não ia chorar na frente deles. Não ia dar esse gosto. Mais tarde, no corredor, meu pai segurou meu braço. Por um segundo, achei que finalmente ele ia falar algo diferente. Sua mãe tem os motivos dela, ele disse. Dá um tempo. E saiu andando. De volta para a sala. De volta para a televisão. De volta para a versão de paz que dependia do meu silêncio. Naquela noite, eu arrumei uma única mala. Tinha $340 na poupança. E tomei uma decisão que não voltei atrás em 9 anos. 5h14 da manhã. A cozinha estava escura. Deixei a chave de casa sobre o balcão, ao lado da cafeteira que minha mãe ligava todos os dias às 6h15. Eu sabia que ela encontraria ali. Não escrevi bilhete. Eu não tinha mais nada a explicar. A luz da garagem estava acesa. Meu pai estava sentado dentro do Buick, com o motor desligado e as mãos no volante. Ele me viu pelo para-brisa. Eu vi ele. Ele não abriu a porta. Eu não bati no vidro. Ficamos nos olhando por 3 segundos. Pareceu um ano inteiro. Depois, virei as costas e caminhei até o ponto de ônibus na Farmington Avenue. O campus ficava a 1h30 dali. Meu dormitório tinha um colchão fino, uma mesa de metal e uma janela que não fechava direito. Sem lençol. Sem cobertor. Mas, pela primeira vez, era meu começo. Eu tinha esquecido o cobertor. Na primeira noite, dormi com a jaqueta fechada até o pescoço, encolhida naquele colchão fino que parecia mais uma tábua. Até o fim da primeira semana, eu já tinha arrumado 3 empregos. Lavava pratos no Feliz, um restaurante italiano perto da Main Street. Fazia turno da madrugada como caixa em um posto Sunoco na Route 44. E, nos fins de semana, entrava na equipe de limpeza dos alojamentos da própria faculdade. Minha agenda virou um quebra-cabeça sem imagem de referência. 4 horas de sono aqui, um cochilo de 90 minutos ali. Eu comia o que o restaurante ia jogar fora no fim da noite. 2 semanas depois, liguei para minha mãe. Até hoje não sei exatamente por quê. Talvez eu tenha imaginado que a distância tivesse suavizado alguma coisa. Você fez a sua escolha, ela disse. Não me liga para tentar me fazer sentir culpada. Ela desligou. 7 segundos. Foi essa a duração inteira da conversa. Salvei o número dela com outro nome, não atender. Naquela mesma noite, chegou uma mensagem da Júlia. Fiquei encarando a tela por vários minutos antes de abrir. Mamãe disse que você está sendo dramática. É só voltar para casa e pedir desculpa. Então essa era a versão que estava circulando. Eu não era a filha que tinha sido deixada para trás. Eu era a que foi embora. A problemática. A exagerada. Eu não sabia naquele momento, mas aquela foi a última vez que falei com a minha mãe por quase 10 anos. E quando a gente finalmente ficou frente a frente de novo, ela mal reconheceu quem eu tinha me tornado. O primeiro ano quase me quebrou. Adormeci 2 vezes na aula de química orgânica.
Durante um turno corrido no restaurante, derramei água fervendo na mão esquerda. Queimadura de 2º grau em 3 dedos. Enrolei a mão com gás de um kit de primeiros socorros comprado no posto e, 40 minutos depois, eu estava sentada na aula da manhã, tentando fingir que estava tudo bem. Meu GPA ficou rondando 2,9 perigosamente perto de perder a bolsa que estava mantendo tudo de pé. Foi aí que o professor Alan Whitfield percebeu. Ele dava a disciplina introdutória de Ciências da Saúde. Cabelos grisalhos, gravata borboleta, daqueles que realmente leem os trabalhos dos alunos. Numa terça-feira, depois da aula, ele pediu para eu ficar. Você está exausta, ele disse. E não é uma pergunta. Eu contei a versão resumida. Ele não demonstrou pena. Em vez disso, puxou uma pasta com informações sobre bolsas internas e vagas de assistente de pesquisa. Você é inteligente demais para se esgotar antes do 2º ano, ele falou. Vamos achar um jeito que não custe suas mãos nem seu sono. Ele conseguiu uma vaga remunerada no laboratório dele. Não era muito $400 por mês, mas foi o suficiente para eu largar os turnos da madrugada no posto. Enquanto isso, minha mãe continuava ocupada, contando a própria narrativa. Chegou o dia de ação de graças. Eu não fui convidada. Só descobri depois que Dona contou para a família inteira que eu tinha sido chamada e recusado. Ela não quer nos ver, minha mãe teria dito, enxugando os olhos com um guardanapo. A gente já tentou de tudo. Na semana seguinte, minha tia Helen, irmã mais nova da minha mãe, me ligou. Sua mãe está arrasada, Paige. Por que você está fazendo isso com ela? Tentei explicar. Ela me interrompeu. Dona jamais faria uma coisa dessas. Você sempre foi a difícil. A ligação caiu. E, assim, eu perdi também o lado da família da minha mãe. Não com gritos. Não com discussão. Só com uma história bem contada e repetida o suficiente para virar verdade. Naquela mesma semana, a Júlia postou uma foto no Facebook. Um Audi A4 novinho estacionado na garagem dos meus pais, com um laço vermelho enorme no capô. A legenda dizia, melhores pais do mundo. Logo abaixo, minha mãe comentou, tudo pela minha menina. 87 curtidas. Eu tirei print. Não por amargura. Por lucidez. Foi naquela noite que eu parei de esperar que eles mudassem e comecei, de verdade, a construir uma vida que não dependesse deles. No primeiro dia do 2º ano, sentei ao lado da Lena Novak em biologia. Ela tinha o cabelo escuro preso com um elástico simples, olheiras mais fundas que as minhas e carregava uma garrafa térmica de café do tamanho de um extintor de incêndio. Você está com a mesma cara que eu me sinto, ela disse. Obrigada, eu acho. É elogio. Significa que você continua aparecendo. Lena queria medicina. Os pais dela tinham imigrado da República Tcheca quando ela tinha 6 anos. Trabalhavam numa lavanderia em Bridgeport e mal conseguiam pagar as próprias contas, quanto mais a faculdade dela. A diferença era simples, eles queriam ajudar. Só não podiam. Os meus podiam. Só não quiseram. Ela foi a primeira pessoa para quem eu contei tudo. Sem cortar partes. O jantar. O cheque. O Audi. A postagem no Facebook. Contei sentada num banco em frente ao prédio de ciências, às 11 da noite. A gente dividia um sanduíche de posto porque nenhuma das duas tinha dinheiro para o refeitório. Lena ouviu sem arregalar os olhos, sem fazer drama. Limpou mostarda do queixo e disse. Você não deve a eles uma história de redenção, Paige. Você deve a si mesma uma vida. Eu guardei essa frase como se fosse um talismã. Naquele semestre, comecei a escrever um artigo para o laboratório do Dr. Whitfield. 12 páginas sobre aplicação de dados na gestão de prontuários médicos, sistemas de pequenas clínicas, otimização de fluxo de trabalho, falhas de integração entre plataformas. Nada glamouroso. Técnico. Denso. Escrevi grande parte durante as pausas do turno da madrugada, na salinha de descanso do restaurante, entre uma leva e outra de panelas industriais. Era árido. Mas era meu. O Dr. Whitfield leu o rascunho inteiro de uma vez só. Isso pode virar algo maior, ele disse. Não só um artigo.
Algo de verdade. Aquelas 12 páginas, escritas entre o cansaço e o cheiro de detergente, acabariam se tornando a base de algo que eu jamais teria imaginado. Mas essa parte vem depois. Certa noite, mexendo em e-mails acumulados, encontrei uma mensagem encaminhada pelo meu pai. Sem assunto. Sem cumprimento. Apenas 7 palavras. Espero que você esteja se alimentando direito. Pai. Ele não perguntou onde eu estava. Não ofereceu ajuda. Não mencionou minha mãe. Só aquelas 7 palavras soltas no silêncio digital. Li 2 vezes. Fechei o notebook. Voltei para o trabalho. O fim do segundo ano quase me derrubou. O restaurante fechou. O dono se aposentou, o prédio foi vendido. Simples assim. De um dia para o outro, 40% da minha renda sumiu. Sentei na cama do dormitório e refiz as contas 3 vezes, como se os números pudessem mudar por insistência. Não mudaram. Eu tinha dinheiro guardado para 6 semanas de aluguel do quarto que dividia. Depois disso, nada. Peguei o celular e rolei até o contato salvo como não atender. Meu dedo ficou parado sobre o botão verde por 11 segundos. Eu contei. Depois bloqueei a tela e coloquei o telefone de volta na mesa. Em vez de ligar, fui até o mural de empregos do campus e me inscrevi em mais 2 trabalhos, dar reforço de estatística para calouros e fazer digitação de dados como freelancer para um pequeno escritório de seguros da cidade. Nos fins de semana, minha rotina encolhia para 3 horas de sono por noite. Teve manhã em que eu não lembrava do trajeto até a faculdade. Lena começou a colocar barrinhas de cereal dentro da minha mochila sem avisar. Eu só descobria quando enfiava a mão lá dentro no meio da aula. Enquanto isso, Júlia estava fazendo intercâmbio em Florença. Eu sabia por quê, mesmo tendo deixado de segui-la, o Instagram insistia em me mostrar. O algoritmo não respeita limites emocionais. Às 2 da manhã, apareceu uma foto dela no meu feed. Em uma varanda com vista para o rio Arno, taça de vinho na mão, luz dourada de fim de tarde iluminando o rosto. Legenda: vivendo minha melhor fase. #gratidão. Minha mãe compartilhou e escreveu por cima: minha filha conquistando o mundo. Eu estava sentada no porão do alojamento, na lavanderia. A lâmpada fluorescente fazia um zumbido irritante. O aquecimento estava quebrado há 3 dias. Meus dedos estavam rachados por causa do detergente e da água fria. Mesmos pais. Mesmo sangue. Mundos diferentes. Então veio algo que eu só posso chamar de respiro. O Dr. Whitfield me chamou na sala dele. Achei que fosse algum aviso sobre notas. Mas ele me entregou uma carta. Eu tinha sido selecionada para uma bolsa competitiva de pesquisa no verão. Totalmente financiada, moradia, alimentação, bolsa mensal. 10 semanas cobertas. Você conquistou isso, ele disse. Não por causa da sua história. Por causa do seu trabalho. Aquele programa de verão salvou minha trajetória acadêmica. E mais do que isso, me apresentou a uma rede de profissionais da área de tecnologia em saúde. Pessoas que olhavam para o que eu podia construir, não para o que eu não tinha. Uma dessas conexões acabaria me levando a um nome que eu só ouviria de novo anos depois. Só quando eu estivesse no fundo de um casamento onde, tecnicamente, eu nem deveria estar. Me formei com honras em um domingo de maio. O estádio tinha 4.000 pessoas. Nenhuma era minha família. Lena estava na arquibancada com um cartaz feito à mão, escrito Doutora Connelly em breve, em letras tortas roxas. Ela gritou meu nome quando eu atravessei o palco. Uma pessoa fazendo mais barulho do que uma família inteira teria feito. Tiramos uma foto do lado de fora, só nós duas, becas tortas, sorrindo para o celular dela. Sem paz ao fundo. Sem flores. Sem jantar reservado depois. Ela me levou a um diner na Route 9, e a gente dividiu uma porção de batata frita com queijo. Aquela foi a nossa comemoração. Consegui emprego um mês depois. Analista de software júnior em uma empresa pequena de tecnologia em saúde nos arredores de Hartford. 12 funcionários, escritório apertado, café horrível. Eu aprendi rápido. Escrevia código, arrumava sistemas que ninguém queria mexer,
fui promovida uma vez, depois outra. Aos 24 anos, eu já rabiscava ideias em guardanapos e planilhas. Uma plataforma para gerenciar dados de pacientes em clínicas pequenas, aquelas grandes demais para depender de papel, mas pequenas demais para pagar sistemas corporativos gigantes. Pela primeira vez, eu não estava só sobrevivendo. Eu estava construindo. A ideia que começou como 12 páginas no laboratório do Dr. Whitfield finalmente criou forma e força. Eu usei minhas economias e um pequeno empréstimo para tirar o projeto do papel, dei o nome de Medridge Solutions. No primeiro ano, eu tinha 2 clientes e uma mesa dobrável servindo de escritório. Formalizei a empresa usando meu nome de quase casada. Eu fiquei noiva por um tempo, ali pelos meus 20 e poucos anos, de um homem chamado David Elko. O relacionamento não sobreviveu a semanas de 80 horas de trabalho, mas quando a gente terminou, todos os registros da empresa, meus crachás de conferência e minha reputação profissional já estavam como pai de Elko. Nunca voltei atrás. Aquele sobrenome parecia conquistado. Construído em salas de reunião e contratos assinados, não herdado de uma mesa de jantar onde eu nunca fui prioridade. Até que, numa noite qualquer, meu celular tocou. DDD de Connecticut. Um número que eu não via há 6 anos. Oi? Paige? É a Júlia. Eu reconheci na hora. Eu sei. O que você precisa? A mamãe não sabe que estou ligando. Silêncio. O que você quer, Júlia? Um favor. Financeiro. Quanto? 8.000. Eu te pago depois. Não posso pedir pro papai e pra mamãe. Eles não podem saber. Pra quê? É complicado. Não, você nem vai. Esquece. Ela desligou. 30 minutos depois, meu celular acendeu de novo. Número desconhecido. Atendi antes de pensar. Como você ousa negar ajuda à sua irmã? A voz da minha mãe estava mais fria do que eu lembrava. Depois de tudo que essa família já fez por você. Eu apertei o botão vermelho e deixei o telefone virado para baixo no balcão. Fiquei ali parada, lembrando da frase que Júlia tinha dito meia hora antes: mamãe não sabe que estou ligando. Ou minha mãe tinha desenvolvido telepatia, ou minha irmã tinha mentido nos primeiros 5 segundos da nossa primeira conversa em 6 anos. Algumas coisas realmente não mudam. Fiz um chá e voltei para o computador. Naquele momento, eu não sabia para que eram os 8.000 dólares. Só descobri anos depois da pior forma possível. E quando descobri, tudo fez sentido. Inclusive o que Júlia estava tentando esconder. Dona nunca lidou bem com rejeição. Nunca. Em menos de uma semana, meu telefone começou a tocar sem parar. Números antigos. Primos. Amigos da família. Pessoas que eu mal lembrava dos almoços de fim de ano. Todos repetindo a mesma fala, como se tivessem ensaiado. Paige, sua mãe está arrasada. Como você consegue virar as costas para sua irmã? Sua mãe está sofrendo muito. Ela tinha construído uma nova narrativa, do zero. Paige agora tem dinheiro. Paige se recusou a ajudar a própria irmã. Paige ficou fria e egoísta depois que saiu de casa. Minha tia Ellen ligou também. Sua mãe está chorando todas as noites por sua causa. Respirei fundo. Ela chorou quando eu trabalhava em 3 empregos aos 18 anos? Aquilo foi uma escolha sua. Exatamente. E essa também é minha. Desliguei. Depois veio o post no Facebook. Um texto longo, cuidadosamente dramático. Alguns filhos esquecem de onde vieram. O coração de uma mãe só aguenta se partir tantas vezes. Ela não citou meu nome. Não precisava. 142 curtidas. O comentário da Júlia estava fixado no topo. Te amo, mãe. Estou aqui por você sempre. Um dueto perfeito. Uma performance ensaiada. E, pela primeira vez, eu não senti vontade de responder. Eu só salvei o print. Clareza. A filha dedicada e a mãe ferida, encenando para uma plateia que sempre ouviu só um lado da história. Eu vi o post. Não curti, não comentei.
Bloqueei as duas, fechei o notebook e voltei para o código de integração de um cliente que precisava estar pronto na manhã seguinte. Alguns dias depois, Lena me ligou no intervalo do plantão no hospital. Ela já estava no meio da residência. Pergunta aleatória, ela disse. O LinkedIn da Júlia diz que ela é administradora sênior na área da saúde. Fui procurar o nome dela no registro estadual de licenças ontem à noite, não apareceu nada. Nenhuma licença. Nenhum registro. Talvez ela ainda não tenha atualizado. Ou talvez não tenha nada para atualizar. Guardei aquela informação numa gaveta mental. E segui em frente. Eu estava ocupada demais construindo algo real para correr atrás da mentira de outra pessoa. Eu poderia ter respondido. Poderia ter publicado minha versão, mostrado provas, explicado tudo. Mas eu tinha uma empresa para fazer crescer. E a melhor resposta para uma narrativa falsa não é outra narrativa. É uma vida que ninguém consegue editar. 2 anos depois daquela ligação pedindo $8.000, a Medrid Solutions fechou sua rodada Série A. $4.200.000 em investimento. 28 funcionários. Um escritório de verdade no centro de Boston, com mesas de verdade e café que não tinha gosto de produto de limpeza. Eu ainda dirigia um Honda Civic com um amassado no para-choque traseiro. Ainda morava em um apartamento de 1 quarto em Somerville. Por que você não melhora de vida? Lena perguntou uma vez. Eu não construí essa empresa para impressionar ninguém, respondi. Construí porque não tinha rede de proteção e não tinha plano B. Em outubro daquele ano, fui convidada para palestrar numa conferência de tecnologia em saúde, em Chicago. Cerca de 200 pessoas na plateia, administradores hospitalares e gestores de clínicas. Apresentei a plataforma da Medrid. Mostrei como reduzíamos em 60% o tempo de implantação para clínicas pequenas. Como integrávamos com sistemas de prontuário eletrônico já existentes sem cobrar preços absurdos de software corporativo. Depois da palestra, perto da mesa de café, um homem de blazer cinza se aproximou. Alto. Aperto de mão firme. Olhar direto. Marcus Webb. Sou CFO da Lakeview Medical Partners. Estamos expandindo. O que você apresentou ali é exatamente o que estamos procurando. Quantas unidades? Perguntei. 14. 22 até o ano que vem. É uma implementação grande. Justamente por isso eu quero falar de números. Podemos marcar algo no mês que vem? Trocamos cartões. Naquela noite, no hotel, anotei no meu bloco, Marcus Webb Lakeview Medical Follow-up novembro. Só um nome. Só uma possível negociação. Enquanto esperava meu voo de volta no aeroporto O'Hare, meu celular vibrou. Julia Connelly enviou uma solicitação de amizade. Ela tinha criado um perfil novo. O antigo continuava bloqueado. Olhei para a tela por alguns segundos. Toquei em recusar. Guardei o celular na bolsa. Marcus Webb. Eu ainda não sabia que ele estava prestes a se tornar o noivo da minha irmã. Nem que aquele contrato poderia explodir, de uma vez por todas, a mentira que minha família vinha sustentando há 9 anos. 6 meses depois, o contrato com a Lakeview Medical Partners estava praticamente fechado. Valor total, $2,8 milhões, de longe o maior da história da Medrid. Minha equipe passou semanas preparando a proposta, revisando especificações técnicas, cronogramas de implementação, documentação de conformidade. Saúde é um setor altamente regulado, e cada detalhe precisava estar impecável. Como parte do acordo, a Lakeview queria que a Medrid assumisse o módulo de credenciamento, o sistema responsável por monitorar licenças, certificações e cursos obrigatórios dos profissionais para auditorias regulatórias. Para configurar tudo corretamente, precisávamos dos registros reais da equipe como base de dados. Meu responsável por compliance solicitou a lista completa de funcionários com suas credenciais. Era um procedimento técnico padrão, não uma investigação. Apenas dados necessários para montar o sistema da forma certa. O que não era padrão foi o envelope que chegou no meu apartamento numa terça-feira à tarde. Papel grosso, tom creme, bordas com relevo dourado. Abri ainda na cozinha, com as chaves na mão.
Juntamente com suas famílias, Julia Connelly e Marcus Webb têm a honra de convidar você para o casamento. Rosewood Estate, Old Saybrook, Connecticut. Sábado, 15 de junho, às 17 horas. Li 2 vezes. Depois deixei o convite sobre o balcão e fui até a janela. Fiquei ali parada por um tempo. Marcus Webb. O mesmo Marcus Webb cujo contrato estava na minha caixa de entrada. Minha irmã estava se casando com meu maior cliente. Peguei o convite de novo e, ao levantá-lo, um papel dobrado caiu de trás do cartão de confirmação. Era uma folha simples de caderno. A letra era trêmula, inclinada, pequena, pressionada com força contra o papel. Por favor, venha. Pai. Não era da minha mãe. Não era da Julia. Era do Richard. Ele tinha escondido o bilhete como se fosse algo proibido. Meu pai não fazia ideia do que eu fazia profissionalmente. Nunca perguntou, e eu nunca contei. Em 9 anos, nossa única troca tinha sido aquele e-mail de 7 palavras que ele nunca retomou. Ele não me enviou o convite porque sabia sobre Marcus ou sobre a Medridge. Enviou porque, apesar de todas as omissões, ainda queria as 2 filhas no mesmo lugar. Liguei para Lena naquela noite. Minha irmã vai casar com meu maior cliente. Do outro lado, silêncio. Ele sabe quem você é? Ela perguntou. Ele me conhece como CEO da Medridge. Não como irmã da Julia. E a Julia sabe o que você faz? Acho que não. Ela não tem ideia. Então o que você vai fazer? Olhei novamente para o bilhete do meu pai, aquela letra insegura de alguém que não teve coragem de ligar, mas também não conseguiu ficar completamente calado. Eu vou. Eu deveria ter jogado o convite no lixo. Toda a parte racional de mim dizia para não ir. Mas aquele pedaço de papel arrancado de um caderno, escondido atrás de um RSVP como se ele tivesse medo de ser descoberto, tocou uma parte minha que eu achava que já estava totalmente fechada. Passei 2 semanas mudando de ideia todos os dias. E aí voltava. Lena foi direta: se você for, vá por você. Não por eles. Ela tinha razão. Quase sempre tinha. No fim, decidi ir por 3 motivos: encerramento, o bilhete do meu pai e a necessidade de ter mais uma conversa presencial com Marcus antes de fecharmos o contrato. Um casamento não era o cenário ideal para isso, mas nada naquela história era ideal. Confirmei presença para 2 pessoas, eu e Lena, que fez questão de ir. Você não vai entrar naquela casa sozinha, ela disse. Eu não sobrevivi à residência médica para deixar você enfrentar Dona Connelly sem reforço. Enquanto isso, o processo de diligência seguia dentro do cronograma. Minha equipe começou a rodar os dados de credenciamento da Lakeview pelo nosso mecanismo de verificação. Era um dos pilares da plataforma, cruzar automaticamente as credenciais enviadas com bancos estaduais de licenciamento e registros universitários. Era exatamente o tipo de recurso que estávamos vendendo para eles. Documentos entram, o sistema confere, sinaliza inconsistências. Rotina. Burocrático. Normalmente é o tipo de planilha que fica esquecida numa caixa de e-mail por dias. Quando o arquivo chegou para revisão, eu estava na minha mesa, café na mão, sem esperar nada fora do comum. Eram 14 nomes. Fui descendo a lista sem pressa. Na linha 9, Julia Connelly. Cargo: Administradora de Saúde. Mestrado em Informática em Saúde, State University of New York. Meu estômago afundou. Não foi surpresa. Foi confirmação. Lembrei do comentário da Lena anos antes. O nome da Julia não aparecia no registro estadual. Na época, deixei para lá. Agora, a informação estava ali, formalizada dentro de um contrato de quase 3 milhões de dólares. Eu poderia ter ligado para Marcus naquele instante. Poderia ter feito disso algo pessoal. Mas não era. Era um processo de conformidade. E o protocolo era claro: todos os nomes seriam verificados. Sem exceção. Sem atalhos. Sem favorecimento para cima ou para baixo. Enviei um e-mail para o jurídico: priorizar a verificação completa de credenciais. Lista integral. Procedimento padrão. Não destaquei o nome da Julia. Não precisava.
Se houvesse algo errado, o próprio sistema encontraria. 3 dias depois, recebi uma nota preliminar do compliance. 3 nomes sinalizados para verificação estendida. Respostas institucionais podem levar de 2 a 4 semanas. O casamento seria em 18 dias. Os resultados provavelmente chegariam depois. E foi nesse momento que percebi que eu não estava apenas indo ao casamento da minha irmã. Eu estava caminhando para um ponto de colisão entre 2 mundos que ela jamais imaginou que se encontrariam. Não perguntei quais eram os 3 nomes. Não precisava. 14 dias para os resultados finais. 18 dias para o casamento. Rosewood Estate ficava em uma área de vinhedos ondulados, perto da costa de Connecticut. Luzes penduradas em laços entre carvalhos antigos. Mesas cobertas com linho branco impecável. Um quarteto de cordas tocando algo suave perto da entrada do jardim. 200 cadeiras alinhadas diante de um arco coberto de flores. Parecia capa de revista. Parecia dinheiro. O dinheiro dos meus pais. Lena e eu chegamos às 16h40. Eu vestia um vestido azul marinho simples, cabelo solto, sem joias que chamassem atenção. Lena estava de preto. Apoio moral e energia de velório, ela sussurrou. Ambas aplicam, pensei. Mal havíamos passado pela mesa de recepção quando uma voz cortou a música ambiente. Não esperava te ver aqui, tia Helen. Champanhe na mão, a mesma expressão dura que ela usava da última vez que me chamou de difícil. Fui convidada, respondi. Por quem? Importa? Estou aqui. Ela abriu a boca, fechou e recuou em direção a um grupo de primos perto do bar. Via sussurrar algo para 2 mulheres que reconheci vagamente. As 2 se viraram para me encarar. Então minha mãe apareceu. Dona Connelly atravessava a multidão como uma anfitriã de gala, vestido cor de champanhe, cabelo escovado, sorriso no máximo brilho. Tocava ombros, beijava bochechas, ria de coisas que não eram engraçadas. Quando me viu, o sorriso não caiu. Ele congelou. Ela cruzou o gramado em 6 segundos e me puxou atrás de uma treliça de rosas brancas. O que você está fazendo aqui? Indo ao casamento da sua irmã? Você não faz parte desta família há 9 anos. De quem foi a escolha? A mandíbula dela se apertou. Não faça cena. Hoje não. Não tenho intenção de fazer cena, mãe. Ela me estudou por 3 longos segundos, me avaliando, calculando. Então se voltou para os convidados, voz clara e calorosa como luz do sol. Paige decidiu nos surpreender. Que maravilhoso! Não me tocou, não me abraçou, apenas me dobrou em sua performance como se eu fosse um fio solto que precisava esconder antes que alguém notasse. Então senti uma mão no meu ombro. Virei-me. Meu pai estava atrás de mim. O terno um pouco grande demais, os olhos vermelhos. Não disse uma palavra. Apenas me puxou para os braços e segurou firme. 9 anos. O primeiro abraço de verdade em 9 anos. Fiquei rígida por um momento, meu corpo não lembrava como receber aquilo. Então soltei o ar, bati levemente nas costas dele. Oi, pai. Ele assentiu no meu ombro, apertou mais forte. Senti os olhos da dona nas minhas costas o tempo inteiro que meu pai me segurou. Ela não estava irritada por eu ter vindo. Estava com medo. Eu só não entendia o porquê. Ainda não. 10 minutos depois, a Júlia me encontrou. Surgiu na multidão como uma nuvem de tule branco e spray de cabelo, rosto mudando de expressão mais rápido do que conseguia decidir por qual ficar, choque, cálculo, performance. Escolheu performance. Paige, meu Deus, você veio. Jogou os braços em volta de mim diante de uma dúzia de convidados, voz alta o suficiente para ser ouvida. Senti tanto a sua falta. O perfume caro, o abraço vazio. Ela me apertou como um objeto de cena, forte o suficiente para as fotos, frouxo bastante para não significar nada. Você está ótima, disse, dando um passo para trás, analisando-me da cabeça aos pés. Sem calor, apenas avaliação. Parabéns, Júlia. Obrigada. Não acredito que você está aqui. Minha mãe não me contou.
Ela não sabia. Um lampejo de algo passou pelo rosto da Júlia, mas ela se recompôs rápido. Minha mãe apareceu ao meu lado. Vamos te levar para o seu lugar, Paige. A mão dela fechou-se firme no meu braço, nada gentil, e me conduziu para o fundo da recepção. A mesa estava escondida atrás de uma coluna, perto da entrada do buffet. Cartões com nomes que eu não reconhecia. Pessoas do escritório da Júlia, acompanhante sem par, o lugar mais distante da mesa principal, o mais longe do microfone. Não esperávamos você, disse Dona. Então, esse era o único lugar restante. Lena sentou-se ao meu lado e não disse nada. Não precisava. Sua expressão dizia tudo o que a mesa principal queria mostrar. A voz da minha mãe ecoava pela recepção enquanto apresentava a Júlia aos convidados. Minha filha, executiva na área da saúde, conseguiu tanto. Estamos tão orgulhosos. Minha filha, no singular. Um primo se inclinou para a dona. E a Paige, o que ela faz hoje? Ah, ela está, um leve pausa, um inclinar de cabeça, se descobrindo. Sabe como é? Risadinhas leves percorreram a mesa. Alguns olhares se voltaram para mim. A mão de Lena encontrou a minha debaixo da toalha. Respire. Estou respirando. Respirei pior do que isso nos últimos 9 anos. No bar, Marcos estava com um grupo de padrinhos, gesticulando animadamente. Ouviu dizer alto o suficiente para ser ouvido: esperem até conhecer nossa parceira estratégica de tecnologia mais tarde. Ela está vindo só para este grande contrato. Ele estava falando sobre mim? Só não sabia ainda. Os discursos começaram depois do prato principal. O padrinho de Marcos foi primeiro. Encantador, mas esquecível. Depois, a madrinha da Júlia, uma irmã de sororidade que chorou no microfone. Palmas educadas, taças levantadas, o ritmo de um casamento, fazendo o que casamentos fazem. Então minha mãe se levantou. Dona Connelly pegou o microfone como se tivesse nascido segurando um. Sorriu para a plateia, enxugou os olhos antes de dizer uma palavra. A performance estava impecável. Quero falar sobre criar uma filha, começou. Meus dedos apertaram um copo d'água. Ela falou sobre sacrifícios, noites longas, madrugadas, sobre dedicar tudo ao futuro da Júlia. Falou sobre a carreira acadêmica incrível da Júlia, sua dedicação, sua independência. Criei minha filha para ser independente, disse Dona. Para perseguir seus sonhos, para nunca se contentar. Hoje ela está se casando com um homem à altura de tudo que construiu. Independente. A palavra me atingiu como um tapa. A mesma que ela usou para negar tudo a mim. Ela continuou: a Júlia é prova de que, quando uma família investe em seus filhos, coisas lindas acontecem. 200 pessoas aplaudiram. Eu não me mexi. A mão de Lena apertou a minha com mais força. Então o olhar da dona percorreu a sala e pousou em mim. Uma pausa. Calculada. Deliberada. E, claro, amamos todos os nossos filhos, disse, como quem adiciona uma nota de rodapé. Um pensamento jogado de última hora, preso no rodapé de uma página finalizada. Algumas cabeças se viraram na minha direção. Mantive o rosto imóvel. Dona encerrou com um gesto amplo, teatral. Porque hoje parece que falta alguma coisa. Ah, acho que é porque nossa família finalmente está completa de novo. Palmas. Minha mãe voltou para seu assento, radiante. Poucos instantes depois, meu pai apareceu à minha mesa. Sua mão encontrou meu ombro. Ela não quis dizer assim, disse ele, e eu respondi mentalmente, ela quis dizer exatamente isso, pai. Sempre quis. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Só bateu uma vez no meu ombro e voltou para a mesa principal. Eu não ia dizer nada. Não ia causar cena. Ia sentar na minha mesa no fundo da sala, terminar minha água e sair. Esse era o plano. Sempre foi. Mas então Marcos caminhou em direção à minha mesa acompanhado de um homem que eu reconheci, e o plano deixou de importar. Greg Armon me viu primeiro. Era sócio de negócios do Marcos. Eu o tinha encontrado uma vez em uma chamada de vídeo durante as negociações do contrato. Corpulento, rosto vermelho, voz que carregava.
Parou a 3 metros da minha mesa. Paige Connelly, Medridge. Marcos se virou, me olhou, depois olhou de novo. Espera. Sua Paige Connelly. A Paige Connelly. Eu me levantei. Oi, Marcos. Mas... é o Co, não é? Ele olhou para o convite na memória. Connelly. Espera, seu nome real é Connelly? Paige Connelly, irmã mais velha da Júlia. Uso o Co profissionalmente. Há anos. O ar entre nós mudou. Observei Marcos processar a informação, o sobrenome, o convite, a irmã que Júlia mencionava apenas de passagem, sempre de forma vaga, sempre de modo indiferente. Ela nunca. Ele parou, mas não rápido o suficiente. Era o quê? Perguntei. Seus olhos caíram. Ela disse que vocês estavam afastadas. Que havia problemas. Entendi. As pessoas das mesas próximas começaram a se virar. Uma conversa nesse volume com um noivo, em um casamento, atraía olhares do mesmo jeito que uma voz alta numa biblioteca. Minha mãe surgiu em segundos. Movia-se pela multidão com a precisão de quem passou a vida inteira controlando salas. Marcos, querido, não se preocupe com a Paige, disse, com a voz calorosa, mas os olhos frios. Ela está aqui para aproveitar, não para falar de negócios. Marcos olhou para a dona como quem olha para alguém que acabou de dizer que o céu é verde. Negócios? Disse ele. Senhora Connelly, sabe quem é esta? Gesticulou em minha direção. Esta é a CEO da Medridge Solutions. Estamos prestes a assinar um contrato de 2,8 milhões de dólares, ou seria 8 milhões, com a empresa dela. O rosto da dona fez algo que eu nunca tinha visto antes. Por um segundo, talvez menos. A máscara caiu. A boca se abriu, os olhos se arregalaram. Algo por trás deles recalculou. Então o sorriso voltou, mais fino, mais rígido. Que encantador, não é mesmo? Do outro lado da recepção, Júlia observava. Ela estava no meio de uma conversa com uma dama de honra, mas seu corpo se virou na nossa direção, o copo parado a meio caminho dos lábios. Ela apoiou a bebida na mesa mais próxima e começou a caminhar até nós. Pela primeira vez na vida, vi medo nos olhos da minha irmã. Não medo de mim, mas de ser descoberta. Marcos não esperou Júlia chegar. Ele já seguia em direção ao palco, microfone na mão, movido pela adrenalina de um homem que acabará de tropeçar no que achava ser a maior coincidência da noite. Pessoal, desculpem. Mais um rápido anúncio. Ele sorriu para a multidão. 200 de rostos se voltaram. Acabei de descobrir algo incrível. A CEO da Medbridge Solutions, a empresa que vai transformar a operação das nossas clínicas, está aqui hoje. E ela, por acaso, é a irmã mais velha da Júlia. O quarteto de cordas parou. Até a equipe de buffet congelou. Paige é o Co, ou, como acabei de descobrir, Paige Connelly, irmã mais velha da Júlia. Marcos apontou para minha mesa. Construiu a empresa do zero. Sem conexões familiares, sem investidores. Inicialmente, ela mesma codificou o primeiro protótipo enquanto trabalhava em 2 empregos. Finalista do Forbes 30 Under 30. E ela estava sentada na mesa do fundo o tempo todo. Silêncio primeiro, depois aplausos dispersos, aumentando até se tornarem contínuos. Pessoas esticavam o pescoço. Alguns se levantaram. Eu permaneci em pé, apenas assenti uma vez. Obrigada, Marcos. Esse é o dia da Júlia. Vamos manter o foco na noiva e no noivo. Mas as 200 pessoas já estavam fazendo o que 200 pessoas fazem, recalculando tudo. Eu podia ver nos rostos. Os sussurros começaram imediatamente. Espera, essa é a irmã que Dona disse que estava se descobrindo. Essa é a que saiu da Forbes. Na mesa principal, minha mãe estava imóvel. Ainda sorria, mas o sorriso havia ficado rígido, daquele tipo de expressão que os músculos mantêm quando o cérebro para de enviar ordens. Júlia ficou congelada perto da mesa de sobremesas, o buquê pendendo de uma mão, e tia Helen, a mensageira mais leal da minha mãe, a mulher que me chamou de difícil 2 vezes em uma década, aproximou-se de mim com o rosto corado.
Por que você não nos contou? Eu contei, tia Ellen mantive a voz calma. 6 anos atrás, você disse que eu era difícil. Ela não teve resposta. Ficou ali, com a boca entreaberta, depois se virou e se afastou. A revelação do meu status foi só aperitivo. O prato principal ainda estava por vir, e não tinha nada a ver comigo. Júlia alcançou Marcos antes de eu conseguir. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas li a linguagem corporal, as mãos dela gesticulavam rápido, explicando, desviando, reorganizando. Os braços de Marcos estavam cruzados, o maxilar tenso. Ele balançou a cabeça lentamente, do jeito que um homem faz ao ouvir algo que não faz sentido. Minha mãe me interceptou a caminho do bar. Você planejou isso, não foi? Planejou o quê? Ser bem-sucedida? Olhei para ela. Não, mãe. Respirei fundo. Essa foi sua ideia. Lembra? Seja independente. Você veio aqui para humilhar sua irmã. Eu vim porque o pai pediu. Todo o resto, você construiu sozinha. Ela se aproximou, a voz baixa, quase um sussurro. Você sempre teve que fazer tudo girar em torno de você. Essa é a primeira vez em 9 anos que estamos na mesma sala. Eu não fiz um discurso. Não pedi o microfone. Seu genro me apresentou. Resolva com ele. Ela se virou e se afastou. Observei as mãos dela. Tremiam. 5 minutos depois, Marcos apareceu ao meu lado. O celular na mão, o rosto diferente do da cerimônia. O calor do anúncio desaparecera, substituído por algo frio e controlado. Paige, podemos conversar? Não aqui. Saímos para a varanda com vista para o vinhedo. O sol se punha, a luz era linda e, de tão perfeita, parecia absurda diante do que estava por vir. Minha equipe me enviou o relatório de due diligence esta manhã, disse ele. Eu só consegui ler agora. Ele ergueu o celular. O nome da Júlia está na lista de verificação de credenciais. Eu sei. Diz que o mestrado dela na State University não existe. Não há registro de conclusão de nenhum programa. Ela se matriculou, mas não terminou o 2º ano. Eu sei. Ele me encarou. Você sabia e não me contou. A verificação final chegou ontem de manhã. Entrega direta no e-mail do meu compliance officer. Ela me encaminhou 3 horas antes de eu pegar o carro para vir até aqui. Eu ainda não tive tempo de processar isso com o jurídico, Marcos. Eu nem sabia como começar essa conversa. Oi, as credenciais da sua noiva não conferem. Ah, e ela é minha irmã arranjada. Não existe manual para isso. A tela do celular dele ficou escura. Ele ficou ali, mãos apoiadas no parapeito, olhando para as rosas do vinhedo abaixo. 3 minutos de silêncio. O baixo da música da recepção batia levemente através das portas de vidro. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. Vou perguntar uma vez só, disse Marcos, ainda segurando o parapeito. Na frente de todos, porque se ela mentir mais uma vez na minha cara, na frente da minha família e dos meus parceiros, eu vou saber exatamente com quem quase me casei. Marcos, não. Eu preciso fazer isso. Ele voltou para dentro, e eu o segui 3 passos atrás. Não queria fazer parte do que estava prestes a acontecer, mas também não conseguia desviar o olhar. Júlia estava perto da mesa do bolo, conversando com uma dama de honra, o sorriso forçado demais. Ela viu Marcos chegando e o sorriso se iluminou ainda mais. Querido, o que ela te disse? Que você se formou na State? A dama de honra recuou um passo. O quê? Júlia deu uma risadinha curta, nervosa. Claro que não. E você? Os olhos dela se moveram, de um lado para o outro, avaliando a sala, calculando quem poderia ouvir. A maioria das mesas próximas ficou em silêncio. Podemos conversar sobre isso depois? Você me disse que tinha mestrado. A voz de Marcos não estava alta. Estava rígida, aquele tipo de silêncio que faz as pessoas se inclinar. Você disse aos seus pais que se formou. Disse à minha clínica que estava certificada. Dona surgiu ao lado de Júlia, a mão apoiando o braço dela. Marcos, abaixe a voz.
Ele se voltou para a dona. Saber o quê? Minha filha se formou com honra. Ela não se formou de jeito nenhum, senhora Connelly. A voz de Marcos quebrou no último nenhum. Ela abandonou o curso no segundo ano. 200 convidados. Silêncio total. Até o quarteto de cordas parou de tocar. O único som era o de uma taça de vinho que alguém colocou com força demais na mesa 6. O rosto de Júlia se contorceu. A performance desmoronou de repente, como um andaime caindo de um prédio. As lágrimas borraram sua maquiagem. Eu ia te contar depois do casamento, sua mandíbula tremeu. Depois que eu te contratei na minha empresa baseado em um currículo que você inventou. Dona abriu a boca novamente, e Marcos se virou para ela. Pare. Marcos ergueu a mão. Não gritou, não precisou. Apenas uma palavra, mas caiu como uma porta fechando. A boca de Júlia congelou no meio da frase. Toda a recepção ficou em silêncio absoluto. Ele se virou e olhou para mim, a cerca de 3 metros de distância, silenciosa, sem nada nas mãos, sem fazer nada. Esta pessoa, a voz dele quebrou, é a única Connelly honesta nesta sala. 200 pessoas olharam para mim. Não falei, não balancei a cabeça. Não precisava. Na beira do palco, meu pai estava sozinho. Uma mão apoiada no encosto de uma cadeira. Ele não defendia ninguém. Não falava. Chorava silenciosamente, do jeito que os homens choram quando sabem a verdade há anos e não disseram nada. Marcos saiu do pátio sem olhar para trás. Greg o seguiu, e um grupo de padrinhos os acompanhou, trocando olhares que diziam o que ninguém ousava falar em voz alta. Este casamento tinha acabado. Júlia caiu no chão. O vestido se espalhou ao redor dela como um paraquedas murchado. Todo aquele tecido branco, todo aquele dinheiro espalhado sobre as pedras do chão. 2 damas de honra se abaixaram ao lado dela. Uma estendeu um guardanapo, mas Júlia não pegou. A recepção vibrava com o murmúrio elétrico de 200 pessoas processando algo que jamais esqueceriam. Cadeiras arrastaram, celulares apareceram. Alguém em uma mesa no fundo já digitava mensagens. Minha mãe se virou para mim. Sua compostura tinha sumido. Não apenas rachada, quebrada em pedaços. A voz saiu crua. Está feliz agora? Você destruiu a vida da sua irmã. Não levantei a voz. Não me aproximei. Falei de forma clara para que as mesas próximas ouvissem. Não por querer plateia, mas porque eu estava cansada de conversas em cantos. Não, mãe. As mentiras da Júlia destruíram a vida da Júlia. O processo de compliance padrão da minha empresa encontrou a verdade. Isso não é vingança. É responsabilidade. Você poderia ter enterrado isso. A voz dela tremia. Você poderia ter ficado calada e cometido fraude. Arriscado minha empresa, meus funcionários, meus clientes por uma mentira. Balancei a cabeça. Não. Não vou sacrificar minha integridade pela imagem desta família. Não mais. Algo mudou na multidão. Eu podia sentir o peso da percepção se inclinando. Alguns parentes nas mesas próximas trocaram olhares. Tia Helen levou a mão à boca, sem acreditar. Um homem mais velho que eu não reconhecia, alguém do lado do Marcos, me deu um aceno de cabeça. Apenas um aceno, mas que significou tudo. Dona olhou ao redor. Pela primeira vez, a sala não estava do lado dela. Ela se virou e foi em direção ao estacionamento sem dizer uma palavra. Uma mão tocou meu braço. Eu me virei. Mega, a dama de honra da Júlia, estava ali, com os olhos vermelhos. Eu deveria ter dito algo anos atrás, ela disse. Eu sabia sobre o diploma. Ela me implorou para ficar em silêncio. Desculpe. Então, a mentira tinha raízes mais profundas e largas do que eu imaginava. Peguei minha clutch da mesa. Era hora de ir. Estava atravessando metade do estacionamento de cascalho quando ouvi seus passos. Irregulares, apressados, sapatos sociais batendo nas pedras soltas. Paige, espera. Parei, mas não me virei. O ar da noite estava quente e parado.
Os grilos já começavam a cantar no vinhedo. Não tenho mais nada a dizer, pai. Então deixa eu falar algo. A voz dele estava ofegante. Pela primeira vez, eu me virei. Meu pai estava sob um fio de luzes que terminava na beira do estacionamento. A gravata estava frouxa. Os olhos inchados. Parecia 10 anos mais velho do que o homem que o deixará na garagem naquela manhã, 9 anos atrás. Eu sabia que estava errado, disse ele. Todos os dias, Paige, eu sabia que sua mãe estava errada, e eu não disse nada. Por quê? Ele pressionou os lábios, olhou para o chão e depois voltou a olhar para mim. Porque eu era covarde. Porque era mais fácil te perder em silêncio do que enfrentá-la em voz alta. A voz dele quebrou. E isso me torna pior do que ela. Porque ela ao menos acreditava que estava certa. Eu sabia que estava errada. E ainda assim escolhi a paz. A palavra pairou entre nós. Paz. A mesma palavra atrás da qual ele se escondia a minha vida inteira. Isso não era paz, pai. Era abandono. Eu sei. Silêncio. Um carro ligou em algum lugar do estacionamento. O baixo abafado da música da recepção ainda pulsava de dentro. Atrás de nós, Júlia ainda estava sentada no chão com o vestido de noiva. Em algum lugar, minha mãe procurava as chaves do carro. E ali, sob aquele fio de luzes no estacionamento de cascalho, meu pai fazia a única coisa honesta que tinha feito em uma década. Eu não te odeio, eu disse. Mas não consigo te perdoar esta noite. Talvez não por muito tempo. Justo. Preciso ir. Ele assentiu. Dirija com cuidado. 2 palavras, simples, pequenas. Mas desta vez não eram desculpas. Não eram uma forma de desviar. Pela primeira vez em 9 anos, meu pai disse algo que não tinha o objetivo de encerrar uma conversa. Era uma admissão de que ele não tinha direito de prolongá-la. Lena esperava perto do carro. Ela não perguntou o que ele disse. Apenas ligou o motor. Não chorei até pegarmos a estrada. As consequências vieram em ondas. A primeira onda foi digital. Em 48 horas, meu celular não parava de vibrar. Mas, pela primeira vez em quase uma década, as ligações não eram acusações. Eram desculpas. A tia Ellen ligou na manhã de segunda-feira. A voz dela estava diferente. Mais baixa, sem aquela certeza justa que eu cresci ouvindo. Paige, eu te devo um pedido de desculpas, disse ela. Acreditei em tudo que sua mãe me falou por 9 anos. Cada palavra. Eu estava errada. Agradeci a ela. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Minha tia-avó Margarete, irmã da minha avó e a pessoa mais velha da família ainda viva, me enviou um e-mail naquela noite. Apenas 3 linhas. Sua avó teria tanto orgulho de você. Sinto muito por não termos estado lá. Por favor, não desista de todos nós. A segunda onda foi profissional. Os colegas do Marcos, na Lakeview, começaram a verificar o histórico de emprego da Júlia. O que encontraram confirmou o que eu já suspeitava. Júlia nunca havia ocupado o cargo de administradora de saúde. Ela havia sido recepcionista, uma boa recepcionista, segundo a maioria das pessoas, simpática, organizada, bem-quista, mas o título no LinkedIn, as credenciais no currículo, o diploma pendurado no escritório de casa, nada disso era real. Marcos me enviou um e-mail na terça-noite, profissional, controlado. O contrato com a Medrid segue dentro do cronograma. A situação da Júlia é pessoal e não vou deixar que afete nosso relacionamento profissional, mas preciso de um tempo antes da nossa próxima reunião. Espero que você compreenda. Eu compreendi. A terceira onda foi nas redes sociais. Dona postou um longo parágrafo choroso. Minha família está sendo destruída pela inveja e pelas mentiras. Rezem por nós. Era o mesmo roteiro que ela usava há anos, mas desta vez a seção de comentários não colaborou. E a Paige? O que realmente aconteceu no casamento? É verdade sobre o diploma da Júlia? Ela deletou o post em menos de 4 horas. Na quarta noite, recebi uma mensagem da Júlia. Sem introdução, sem performance. Sinto muito por tudo.
Não espero que você acredite em mim. Li 3 vezes. Não respondi. Não porque não acreditasse, mas porque ainda não sabia o que dizer. Algumas mensagens precisam de tempo antes que você saiba o que merecem. 2 semanas depois, as consequências deixaram de ser sussurros e viraram fatos. Júlia foi demitida da Lakeview Medical Partners. A revisão do departamento de RH confirmou o que Marcus já sabia. Ela havia falsificado suas credenciais na aplicação de emprego, inventado um diploma e um cargo profissional que nunca ocupou. Pela lei de emprego At-Will de Connecticut, isso já era motivo suficiente, mas foi pior do que uma simples demissão. Como Julia havia listado essas credenciais falsas em documentos enviados durante uma auditoria federal de compliance no ano anterior, a equipe jurídica da clínica identificou como uma possível responsabilidade legal. Ela não foi processada criminalmente. Não houve danos a pacientes, nem fraude em faturamento, mas a demissão foi registrada como falsificação de credenciais. E na área da saúde, esse tipo de registro acompanha você de uma vaga para outra. Marcus cancelou o casamento discretamente. Sem anúncio dramático, sem declaração pública. Apenas informou a família e os amigos que o noivado havia terminado. A propriedade Rosewood devolveu o que pôde. Os presentes da lista de casamento foram retornados. A lua de mel para Portugal foi cancelada. Soube disso por Lena, que ouviu de uma conexão em comum no hospital. O círculo social da dona, aquele que ela passou 30 anos cultivando, começou a se contrair. Velhos amigos pararam de ligar. Vizinhos que costumavam aparecer com pratos caseiros mantiveram distância. Minha tia-avó Margarete me contou que, em uma reunião de família no mês seguinte, Dona ficou sentada no canto, quase sem falar com ninguém. Parecia uma mulher que tinha perdido o roteiro, disse Margarete. O contrato da Medbridge com a Lakeview seguiu dentro do cronograma, 2,8 milhões. Minha equipe cuidou da implementação nos 6 meses seguintes. Marcos e eu mantivemos tudo profissional, cordial, eficiente, separado de qualquer questão pessoal. Ele me enviou flores no 5º aniversário da Medbridge. O cartão dizia, de uma pessoa que se fez sozinha para outra. Então, numa quinta-feira chuvosa, chegou um pacote no meu apartamento. Pequeno, sem remetente. Selo de Connecticut. Dentro, havia um papel que eu não via há 12 anos, meu certificado de honra ao mérito, aquele que minha mãe tinha arrancado da geladeira quando eu tinha 15 anos e que desapareceu até a manhã seguinte. Estava ligeiramente amassado nos cantos, amarelado nas bordas. Um post-it colado atrás com a caligrafia trêmula do meu pai, nunca foi bagunça. Sempre foi seu. Ele o guardara. 12 anos em uma gaveta, escondido da minha mãe, do jeito que ele escondia cada impulso honesto que já teve. Não era suficiente. Um pedaço de papel não podia desfazer uma década. Mas eu o segurei por um longo tempo antes de colocá-lo de lado. Não liguei para ninguém durante uma semana. Precisava do silêncio. Então, numa manhã de domingo, sentei à mesa da cozinha com uma caneca de café e fiz o que deveria ter feito anos atrás. Não por raiva, nem por vitória, mas por clareza. Estabeleci os termos. Escrevi um e-mail para minha mãe. Não uma mensagem, não uma ligação, um e-mail. Porque Dona performava melhor ao vivo, e eu não ia dar palco a ela. Mãe, eu não te odeio, mas não vou mais fingir. Você escolheu a Júlia não porque ela precisava mais de você, mas porque era mais fácil de controlar. Eu fui inconveniente por fazer perguntas. Não vou mais perguntar. Se você quer um relacionamento comigo, ele começa com honestidade, não com performance, não com post no Facebook. Honestidade. A bola está no seu campo. Cliquei em enviar. Não reli. Ela nunca respondeu. Não me surpreendi. Narcisistas não negociam. Eles performam ou se retraem. Dona se retraiu. Liguei para meu pai na noite seguinte. Estou aberta a manter contato, disse, mas nos meus termos. Nada de dê tempo ao tempo. Nada de se esconder atrás da sua esposa. Se você quer ser meu pai, seja meu pai abertamente. Uma pausa longa. Pude ouvir sua respiração. Vou tentar. Não tente. Faça. Ok.
Não foi uma grande reconciliação. Foi uma fissura na parede. Suficiente para deixar a luz passar. Não suficiente para atravessá-la. Ainda não. Quanto a Júlia, eu não procurei. Não porque a odiasse, mas porque ainda não estava pronta. Perdão não é uma porta que você bate e fecha. É uma porta que você só abre quando está forte o suficiente para ficar no batente sem recuar. Eu ainda não estava lá. Talvez um dia, mas não no cronograma de ninguém. Naquela sexta-noite, Lena veio aqui com comida tailandesa e uma garrafa de vinho. Sentamos no chão da sala, com as marmitas espalhadas entre nós, e ela ergueu o copo, a família que você escolheu. Eu sorri. Pela primeira vez em toda essa história, uma família real a que eu escolhi. Há uma pergunta que as pessoas me fazem, não com frequência, mas quando ouvem pedaços da minha história em uma conferência, durante um jantar ou em uma daquelas conversas tarde da noite que vão mais fundo do que você planejou, elas perguntam: você se sente vingada? Estou sentado no meu escritório agora. Ainda cedo, 6h30, antes de qualquer outra pessoa chegar. A Skyline de Boston está ficando laranja através da janela. 28 mesas lá fora, 28 pessoas que vão entrar na próxima hora, cada uma construindo algo que importa. Esta empresa começou como 12 páginas no laboratório de um professor e uma garota que não podia nem comprar seus próprios lençóis de dormitório. E não, eu não me sinto vingada. Vingança implicaria que eu precisasse que eles estivessem errados para que eu estivesse certa. Não precisava. Eu só precisava ser livre. Por anos, me medi com uma régua que minha mãe construiu, uma régua feita para que eu sempre ficasse aquém e a Júlia sempre brilhasse. Demorou muito para perceber que a régua em si estava quebrada. Não eu. Comecei terapia há 3 anos, 2 vezes por mês, às quartas à noite, com uma mulher chamada Doutora Russo, que sabe fazer perguntas que te deixam em silêncio por um minuto inteiro antes que você consiga responder. Eu costumava achar que terapia era sinal de fraqueza, algo que você precisava apenas se não conseguisse lidar com seus próprios problemas. Descobri que é o oposto. É a coisa mais difícil que já fiz. Mais difícil do que construir a Mad Bridge, mais difícil do que dormir 3 horas por noite. Mais difícil do que entrar naquele casamento. A voz da minha mãe ainda ecoa na minha cabeça às vezes: resiliência é um dom, Paige. Ela disse isso para justificar me deixar sem nada. Era uma arma. Mas ela estava certa em uma coisa: resiliência é um domingo. Só que ela não me deu. Eu a forjei sozinha. Em cozinhas de madrugada, salas de aula de manhã cedo, e em um dormitório com uma janela quebrada e ninguém, nem ela, nem ninguém, tem direito de levar crédito por isso. E agora, onde todos estão? Minha mãe ainda mora na casa da Maple Ridge Lane. Ela posta no Facebook com menos frequência, 1 ou 2 vezes por mês, quando antes era diário. As postagens são mais curtas. Sem mais longos parágrafos sobre sacrifício e maternidade. Principalmente fotos do jardim dela. A tia Ele me contou que a dona entrou em um clube do livro, mas saiu depois de 2 encontros porque as mulheres faziam perguntas pessoais demais. Ela não entrou em contato comigo. E eu não espero que entre. Algumas pessoas preferem perder uma filha a admitir que estavam erradas. Eu fiz as pazes com isso. Não porque não doa, mas porque esperar que ela mudasse estava doendo ainda mais. Meu pai me liga todo domingo, às 17h30, como um relógio. As ligações duram de 5 a 10 minutos. Ele me conta sobre o tempo, sobre o cachorro do vizinho, sobre um documentário que assistiu. Nunca menciona minha mãe. Eu nunca pergunto. Não é suficiente, mas é alguma coisa. E depois de 9 anos de nada, alguma coisa já parece muito. Ele está tentando. Eu vejo isso. Não sei se só tentar é suficiente, mas ele está fazendo isso de forma aberta, e essa é a parte que importa. Júlia se matriculou em uma faculdade comunitária em New Haven, um programa de verdade desta vez, com histórico real e disciplinas reais. Ela e Marcos não estão mais juntos. Ela me enviou uma carta manuscrita, 4 páginas frente e verso, cerca de 3 meses depois do casamento. Eu li na minha mesa da cozinha. Era honesta de um jeito que Júlia nunca tinha sido comigo antes. Ela não culpava minha mãe. Ela não me culpava. Escreveu:
Passei tanto tempo sendo quem eles queriam que eu fosse que esqueci de me tornar alguém de verdade. Ainda não respondi. Algumas cartas precisam de tempo antes que você saiba o que dizer em troca. Mas também não joguei fora. Está na gaveta da minha mesa, bem ao lado do certificado de honra. Marcos e eu fechamos o contrato com a Lakeview com sucesso. Mantemos tudo profissional, limpo, respeitoso e com limites claros. Ele é um bom homem que se encontrou no meio do desastre de outra pessoa. Eu respeito a forma como ele lidou com isso. E a MedBridge está crescendo. Estamos contratando. A plataforma está ativa em mais de 30 clínicas em toda a Nova Inglaterra, incluindo a Lakeview, além de uma dúzia de outros parceiros. Mas a atualização que realmente importa é esta: agora eu durmo a noite inteira. Não recuo quando um número com código de Connecticut aparece no meu telefone. Tenho pessoas ao meu redor que me escolheram, não por sangue, mas por respeito. Isso é suficiente. Mais do que suficiente. Se você está assistindo a isso e se reconhece na sua família ou na minha, eu te vejo. Eu já fui você. Você não precisa explodir um casamento para encontrar sua liberdade. Às vezes, é mais silencioso do que isso. Às vezes, é bloquear um número às 2 da manhã. Às vezes, é entrar no consultório de um terapeuta pela primeira vez e dizer a frase que você segurou por anos. Às vezes, é simplesmente a palavra não. Dita uma vez, dita claramente, e não retirada. Meus pais me ensinaram uma coisa, mesmo sem querer. Me ensinaram que eu podia sobreviver sem eles. E uma vez que você sabe disso, realmente sabe, nos ossos, nos piores momentos, no silêncio de um dormitório vazio aos 18 anos, ninguém mais tem poder sobre você. Eu não conto essa história por pena. Eu tenho uma empresa, uma melhor amiga que segurou minha mão debaixo de uma toalha no pior jantar da história de Connecticut, e uma vida que construí com minhas próprias 2 mãos queimadas, rachadas e enrugadas de tanto lavar louça. Eu não preciso de pena. Eu conto essa história porque, por 9 anos, minha mãe controlou a narrativa. Paige foi embora porque era difícil. Paige recusou nossa ajuda. Paige é o problema. 200 pessoas acreditaram nela. Minha tia acreditou. Meus primos acreditaram. E houve noites longas, frias, às 3 da manhã, em que eu quase acreditei também. Hoje, estou retomando minha história. Se você é o bode expiatório da sua família, Kai, aquele que é demais ou não suficiente, se você é o nome sussurrado no dia de ação de graças, a criança cujo certificado foi arrancado da geladeira, ouça-me quando digo isto: a rejeição deles não define você. Eu sou o pai de Connelly. Tenho 27 anos. Dirijo uma empresa que construí do zero. Tenho uma família que me escolheu, e durmo tranquila à noite. Isso é suficiente. Se a história da Paige te lembrou da sua própria, eu adoraria ler nos comentários. Você foi o filho, dourado, ou aquele que ficou para trás? E se essa história tocou alguém que você conhece, compartilhe com essa pessoa. Às vezes, a história que você precisava ouvir é justamente a que alguém precisava te contar. Confira a descrição para mais histórias como esta. Obrigada por ouvir. Cuide-se.